E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Péricles Cardoso e você está no Matemática é 10. A maioria de vocês não me conhece, eu sou professor de vocês agora, tá? Então a gente não chegou até aula ainda e essa semana a gente tem uma provinha. Então eu decidi fazer uma revisão aqui para vocês, gravar aqui umas dicas 10 nesse canal aqui que é Matemática 10, para vocês saírem bem aí nessa prova, ok? Fechado? Fique todo mundo junto comigo, então depois da minha vinheta a gente começa. Então vamos lá, estamos aqui na nossa lousa e a gente vai começar então. O tópico principal da nossa provinha é áreas, perímetros, tá? Essa análise aí em cima de probleminhas, ok? Então nós vamos começar revisando aqui as principais relações para calcular áreas e perímetros de algumas figuras planas, ok? Então vamos lá. Então vamos escrever aqui que a gente vai tratar com áreas. Eu vou começar aqui, vamos inserir aqui a nossa primeira área, né? Uma área muito usada. Meu amigo quadrado, aqui tá mais ou menos, tá? Vamos admitir isso daí, um quadrado. E você sabe que uma característica do quadrado é que os lados possuem a mesma dimensão, possuem a mesma medida, tá? Então essa é uma característica dessa figura, né? Quando ela é chamada então de quadrada, tá? Então um quadrado, quadrada, tanto faz, tanto no masculino, feminino, não importa, tá? Então quando a figura é um quadrado, vamos escrever o nome dele aqui, a gente tem todos os lados de mesma medida. Deixa eu chegar ele um pouquinho aqui para baixo para ficar mais elegante. Vamos arrastar isso daqui. E aqui eu vou escrever então que a nossa primeira área que nós vamos falar é do quadrado. Então, quadrado, ok? Então, como vocês sabem, como os lados são todos iguais, eu vou chamar de L, tá? L é a medida dos lados, ok? Então, a área de um quadrado, essa superfície que está em azul aqui, ó, vai ser lado vezes lado, base vezes altura, comprimento vezes largura, do jeito que você quiser chamar, tá? Mas aqui, como eles são iguais, ó, L vezes L, então você sabe também que na multiplicação, quando as bases são iguais, eu somo os expoentes. Então a área de um quadrado é L ao quadrado. Então essa daqui é a nossa formulazinha de calcular a área de um quadrado, ok? Deixa eu dar uma destacada nela aqui que eu apaguei. Então tá aqui. Então é a nossa primeira fórmula de área é essa. Aproveitando a figura, a gente vai falar também do perímetro, tá? Então o que vem a ser o perímetro de uma figura plana? Tá? Vamos definir o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Eu dou uma volta na figura. Então, se eu saio de um ponto aqui da figura, eu começo a percorrer ela, tá? Aí eu vou medindo esse tamanho. Isso que eu percorri. Então, eu percorri o contorno da figura. Isso é perímetro, então. No caso do meu quadrado, eu vou chamar perímetro de P aqui, ok? Então, meu perímetro aqui do quadrado, ele é 4L, não é? 4L. L mais L mais L mais L, 4L, tá? Então, é assim que eu calculo, então, o perímetro de um quadrado. Eu vou somar os lados, ou seja, 4 vezes o tamanho de um dos lados. Fechou para o nosso quadrado? Então, beleza. Aproveitando, vamos falar do amigo dele aqui, que é o retângulo. Então, vamos lá, retângulo. Vamos ver o que é um retângulo. Vamos pegar aqui a figurinha. Um desenho sempre é bom, sempre ajuda, tá? Estou pegando aqui uma figura padrão para representar um retângulo, tá? Mas o que é um retângulo, gente? A definição mesmo de retângulo é o seguinte. É um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida, tá? Então, eu estou aqui dizendo que os lados opostos são paralelos e eles possuem a mesma medida, ou seja, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Com essa definição, eu posso dizer que um quadrado também é um retângulo, porque os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida.
tá? Então, se você ver essa definição assim, ó, todo quadrado é um retângulo? Sim. Agora, se for o contrário, todo retângulo é um quadrado? Não. Aí já não. Só vai ser quadrado quando todos os lados tiverem a mesma medida. Aí sim se torna quadrado, ok? Com base nisso, por todo quadrado ser chamado de retângulo, então a formulazinha é a mesma, tá? Eu vou chamar aqui B de base, tá? E H de altura, são as letrinhas padrões aí que a gente usa muito, ok? Então a área para mim calcular um retângulo, né, de um retângulo, é base vezes altura. Base vezes altura é a formulazinha que eu calculo a área de um retângulo. Se você for olhar aqui o perímetro também, aproveitando que a gente falou do perímetro do quadrado, deixa eu colocar ele aqui embaixo, ó. O perímetro do quadrado vai ser o quê? É B mais H mais B mais H, né? Dá uma volta na figura, definição de perímetro. Então vai ficar B mais B, eu vou ter 2B. Mais H, eu vou ter 2H. Então essa aqui é a maneira de eu calcular o perímetro, então, de um retângulo. Eu vou colocar aqui algumas, né, de algumas figuras, mas a ideia central aí do perímetro é você pegar a medida dos lados e ir somando, e percorrendo ele somando, tá? Então, de qualquer figura, o perímetro é você fazer aí o contorno dessa figura, ok? Beleza para essas duas aí? Então tá aí o nosso quadrado, o nosso retângulo. Vamos lá, próxima formulazinha nossa de área. Vou colocar aqui as principais, ok? Depois do quadrado e do retângulo, nós vamos falar do meu amigo trapézio. O trapézio, ele também é um quadrilátero, também uma figura de 4 lados. Só que agora, olha só como é que é essa figura. Vamos pôr um desenho aqui. Deixa eu fazer um trapézio aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aqui prontinho já para colocar. Tá aqui. Olha o meu trapézio aqui. O trapézio, então, ele é uma figura de 4 lados. Só que 2 lados são paralelos entre si, são chamados de bases, tá? E os outros 2 não são paralelos. Então essa é a definição do trapézio. Trapézio eu tenho 2 lados que são chamados de bases e os outros 2 não são paralelos, tá? Esse aqui de cima a gente chama de base menor, vou pôr de Bzinho. O de baixo a gente chama de base maior, vou chamar de Bzão. E nós temos também aqui a altura, vou projetar aqui. A altura é o que? Eu vou lá na base menor e projeto, né, formando aqui um ângulo reto de 90 graus. Aqui é minha altura. A altura é a distância que vai dessa base menor à base maior. Lógico, uma projeção ortogonal, formando um ângulo de 90 graus. Então, para mim calcular a área do trapézio vai ser, ó, base menor, eu vou somar com a base maior, vou multiplicar pela altura e vou dividir por 2. Então é assim que eu vou calcular a área de um trapézio. Então, para mim calcular a área de um trapézio, eu preciso da base menor, da base maior e da altura. É assim que eu consigo calcular, então, a área de um trapézio. A mesma coisa acontece aqui se eu for mexer com perímetro, tá? Como a gente citou lá do quadrado e do retângulo, eu tenho que pegar a base aqui, ó, somar. Essa inclinação aqui, ó, eu preciso ter essa medida aqui, somar. Somo com a base maior e somo essa outra inclinação aqui. Essas duas inclinações, quando elas tiverem o mesmo tamanho, esses lados que não são paralelos, esse trapézio recebe o nome de trapézio isósceles, tá bom? Mas não necessariamente sempre esses 2 lados que não são paralelos, eles serão iguais, ok? Então, isso só acontece quando eles é um trapézio isósceles, tá bom? Então tá aí a nossa figura, o trapézio. Outra maneira de você enxergar também, se você pegar essa projeção aqui, ó, que eu fiz aqui, vim aqui recortar esse pedacinho aqui, ó, você cola ele aqui, ó, você vem aqui, ó, e cola desse lado aqui, ó, esse pedaço. Quando eu faço isso, eu acabo transformando o meu trapézio em um retângulo, né? Então, é bem parecido com a área de um retângulo, só que aqui eu tenho esse pedacinho aqui, tá? Que é essa medida aqui.
que vai ser a mesma dessa de cá. Então eu posso projetar aqui, ó, e eu sei então que esse pedacinho é o mesmo desse. E aí eu tenho esse meio aqui que é o Bzinho, então eu posso descontar do Bzão, tá? Então é assim que eu vou verificando essa relação aqui. Que não vem ao caso, porque a ideia nossa aqui é mostrar as principais relações direto para não enrolar vocês, ok? E a gente fazer uma atividade ainda hoje. Então vamos lá. A nossa próxima figura que nós vamos falar aqui é o losango. Então vamos lá para o losango. Vamos pegar aqui um desenho, uma figura que é o losango. Deixa eu ver se eu tenho ela. Tenho ela aqui. Então tá aqui o meu losango. Olha que bonitão. Tá lá na nossa bandeira nacional, né? Então tá aqui o meu losango, tá? E como é que eu vou calcular a área de um losango? Tranquilo, o losango ele possui duas diagonais. Uma que a gente chama de diagonal maior, que ela passa desse jeito aqui, ó. Vem desse vértice a outra aqui, que a gente costuma chamar de D grande, tá? Diagonal maior. E essa daqui é a minha menor, que eu vou chamar de Dzinho, tá? Qual é a característica de uma figura para ser um losango? Losango é um quadrilátero, é uma figura de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos, tá? Eles são paralelos, esse lado aqui é paralelo a esse, igualmente esse com esse daqui, e eles possuem a mesma medida, tá? Qual que é a diferença do losango para o quadrado? O quadrado, necessariamente, os ângulos são retos lá dentro, são ângulos de 90 graus. Vamos voltar lá na figura? Aqui, ó. No quadrado, aqui é ângulo reto. Aí eu posso dizer que um quadrado é um losango? Posso. Tá? Tranquilo, ele encaixa totalmente na definição. É um quadrilátero, os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida. Pronto, fim. Essa é a definição. Tá? Aqui eu tenho as diagonais, só que nesse caso do quadrado, as diagonais, tanto maior e menor, têm o mesmo tamanho. Tá? No caso do quadrado. Eu não posso dizer que um losango é um quadrado, porque para ser quadrado, ele possui também, além dessas características, ter o ângulo reto. E o losango não necessariamente, tá? Então, essa é a diferença do losango e do quadrado. É um negócio do ângulo só, ok? Mas sem delongas, vamos lá. A área, então, do meu losango vai ser diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Essa é a nossa formulazinha, tá? Então é assim que nós vamos calcular então a área de um losango. Lembrando que esse momento aqui é um momento de revisão das relações. Eu estou mostrando para vocês que é um material que vocês podem estar usando para consulta, né? Principalmente o pessoal que não assistiu às aulas, que está no online aí, pode estar usando como consulta para fazer a nossa avaliação essa semana, hein? Quero todo mundo estudando e tirando nota boa. Vamos lá para a nossa próxima figurinha. Não vamos demorar para o vídeo não ficar longo. Então nós falamos do quadrado, do retângulo, do trapézio, do losango. Vamos falar agora do meu amigo triângulo. Então olha só, triângulo. O triângulo eu vou colocar aqui duas formulazinhas que são as principais, tá bom? A primeira fórmula do triângulo que eu vou pôr aqui vai ser essa daqui, ó. Deixa eu pôr um desenho do nosso triângulo, né? Vamos colocar aqui um triângulo. Então tá aqui o meu triângulo. Deixa eu dar uma puxada aqui para... Então tá aqui. A formulazinha principal do triângulo eu tenho que ter a base, tá? E eu tenho que ter a altura desse triângulo. Se eu tiver a base e a altura, eu calculo a área do triângulo, tá? Então a área de um triângulo é base vezes a nossa altura dividido por 2. E é igualzinho lá do retângulo, gente. Por que é base vezes a altura? Só falta você dividir por 2. Se você completar aqui, que vocês vão ver que vai formar um paralelogramo, que eu vou pôr a área dele também, ó. Então, é a mesma fórmula, tá? Tá dividindo por 2 porque é a metade, ok? Mas depois do triângulo eu vou pôr do paralelogramo também, que é a mesma coisa do nosso retângulo, tá? Então, tá
Aqui é a nossa formulazinha principal para calcular uma área de um triângulo. Mas para usar essa relação, você precisa ter a base e a altura. Você precisa dessas duas informações, ok? Existe um outro triângulo. Vamos colocar aqui um outro desenho. Deixa eu tentar fazer ele mais bonitinho para estar mais ou menos, tá? Isso daqui, eu estou considerando um triângulo em que todos os lados, deixa eu pegar a minha caneta aqui, em que todos os lados aqui, ó, tem a mesma medida. Se todos os lados têm a mesma medida, vocês lembram que o nosso triângulo é o famoso triângulo equilátero, né? Então, um triângulo equilátero é um triângulo que todos os lados têm a mesma medida. Então, vamos pôr ele aqui, ó, é o nosso triângulo equilátero. No nosso triângulo equilátero, ele também tem a sua formulazinha específica, porque eu tenho a medida de todos os lados. Eu não tenho a altura aqui de imediato, né? De imediato eu não tenho altura. Então, eu consigo calcular a área usando aquela que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, toda vez que o meu triângulo for equilátero, eu tenho aí todos os lados iguais, essa é uma maneira direta de você já calcular a área, porque aqui nesse momento você não tem a altura aqui de imediato. É possível calcular a altura aqui? Sim, com certeza. É possível calcular aqui, você usa essa principal aqui, você chega aqui, tá? Mas, para evitar todo esse espaço, você já pode vir direto para cá, que essa relação já calcula, então, a área de qualquer triângulo equilátero. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Já temos aí algumas formulazinhas, tá? Tá chegando o final aí das nossas fórmulas principais, ok? Vamos falar agora da nossa formulazinha chamada círculo. Muito importante. O círculo. Vamos pôr aqui a nossa figurinha. E lembrando, a gente não fala área da circunferência. A gente fala área do círculo. Tá? Por que área do círculo? Porque meu círculo, gente, é essa região interna que é limitada pela circunferência. A circunferência é só o contorno. Então, meu círculo é isso daqui, ó. Eu possuo aqui um raio, tá? Eu tenho um contorno. O contorno é uma linha que é chamada de circunferência, que é desprezível. E o círculo é essa parte, região interna aqui, ó. Isso é círculo. Para mim calcular a área de um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Tá? Π vezes o raio ao quadrado. Esse π é aquela letrinha grega lá, que sempre vale um valor. Esse mesmo que vocês estão pensando aí. O π, ele vale aproximadamente 3,14. Mas presta atenção aqui, ó. É comum nas questões você usar o π quando o enunciado pedir, falar, ó, adote o π valendo tanto. Porque às vezes ele pede para você usar o π usando com 2 casas decimais, ou usar o π redondinho mesmo, usando só o 3, tá? Quando o enunciado não pede nada, só fala calcule a área do círculo, e não cita o π, é comum você deixar o π indicado, você não substitui ele por esse valor, só substitui o raio e pronto. Faz conta que o raio é 3, então fica 3 ao quadrado, 9. Então, 9π é a área, tá? Então, costuma-se ficar indicado. Então, tem que prestar atenção no enunciado do problema, tá? Sempre quando o problema quer que você use o π, ele fala lá no enunciado, ó, adote o π valendo tanto, use o π valendo tanto, ok? E aproveitando aqui o círculo, vamos falar do perímetro. O perímetro é você ver que dá uma volta aqui, ou seja, é o comprimento da circunferência. Agora eu falo de circunferência, porque a linha é como se você cortasse, esticasse e medisse. Agora o comprimento de uma circunferência eu calculo fazendo 2 vezes o π vezes o raio. Esse é o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é o perímetro dela. Desde o início lá que falei, ó, do primeiro quadro, que o perímetro é você dar uma volta na sua figura, tá?
no limite dela ali, ó, nos lados dela ali. Então você vai dar uma volta somando. É quando você vai percorrer ali, tá, nos lados da figura, ok? No círculo é a mesma coisa. Quando eu falo de comprimento, eu estou falando de perímetro, tá bom? Fizemos questões na sala aí, quem está no presencial, envolvendo aí formas, né, de jardins, que formato circular e tudo, que queria pôr uma cerca, né, e queria saber o tamanho de cerca que fosse colocar, um muro, sei lá, tá? Então você vai usar isso daqui, o comprimento é igual a 2πr. Beleza pura? Tranquilo? Olha só, para nossa provinha, essas relações que eu coloquei aqui é suficiente para você sair legal, tá? Você vai conseguir fazer uma boa prova, isso é suficiente, essas formas. Prestar atenção no enunciado que está pedindo, o que você tem que fazer. O que eu vou fazer aqui agora é fazer um exemplo para vocês, tá? Eu vou pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Eu peguei um quadrado, vocês estão vendo? Um quadrado de lado 10. E tem esse pedaço aqui dentro, que eu vou até arrastar minha figura para cá para mostrar um negócio para vocês. Tá? Depois eu apago, eu chego lá para lá. Então aqui eu tenho um quadrado de lado 10 e ele quer que você calcule essa área destacada aqui. Essa área destacada a gente costuma chamar que ela é uma área achurada. A gente escreve assim, ó, qual é a área achurada. Então esse nome, apesar de ser feio, é um nome que aparece muito nos livros. O que é uma área achurada? É uma área que está destacada, sombreada, né? Então é isso que ele quer. Ele quer esse pedaço aqui, não quer tudo. Então olha só, não é difícil, tranquilo para a gente fazer isso daqui. Qual que é a ideia? A ideia é você observar que seria da seguinte maneira. À primeira vista, para mim calcular essa área aqui, eu não tenho uma fórmulazinha pronta, eu não tenho uma fórmula pronta para lá. Mas lá tem as fórmulas que servem para fazer isso daqui. Olha só, inicialmente você pode pensar assim, ó, se eu calcular a área do quadrado, que eu tenho uma fórmula lá, e tirar esse pedacinho aqui que parece um triângulo, eu vou ficar com isso daqui. Mas ele parece um triângulo, ele não é um triângulo. Por que que esse pedacinho aqui não é um triângulo? Porque esse lado aqui de baixo aqui é um lado curvo, e triângulos, lados são segmentos de reta, tá? Então esse pedacinho que eu pintei aqui de amarelo aqui, ele não é triângulo, hein? Triângulo é um polígono. Essa figura que eu pintei de amarelo aqui não é um polígono, porque esse lado aqui é curvo. Então a primeira ideia seria essa. A área do quadrado, ok. Mas o problema é essa área de amarelo aqui para me extrair. Não tá ok. Eu não tenho uma fórmula pronta, uma figura estranha, feia. Mas olha só se a gente conseguir olhar de uma outra maneira. Deixa eu apagar aqui o amarelinho. Se eu pegar aqui, e olha só o que eu vou fazer. Dá uma olhada se eu percorrer esse arco do jeito que estava aqui, ó. Deixa eu tentar fazer mais bonito aqui também para não ficar tão feio. Ó, não ficou muito bom não. Na verdade tá horrível, né? Deixa eu tentar dar uma melhorada. O que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo o arco aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma figura. Tá muito feio meu desenho. Deu, menino? Ninguém merece, né? Então vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma circunferência. Que eu vou pôr ela do tamanho aqui que eu quero. Só para mostrar para vocês mais ou menos, tá? Vou dar uma esticada aqui que o meu desenho também não está tão perfeito assim. Espera aí que eu vou transformar ela em transparente. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. Então apagando as linhas aqui para mostrar qual que é a ideia para resolver essa questão que eu vou usar. Então vou pegar aqui essa circunferência. Deixa eu tirar ela sem o preenchimento dela. Deixa eu pôr o contorno dela branco. Branco não, vamos pôr um contorno aí mais forte, um amarelo. Isto. Olha só que massa. Se vocês olharem esse contorno que eu coloquei aqui, estou tentando dar uma melhorada aqui ainda. Mas tá bom, acho que dá para vocês terem uma ideia, tá? O negócio é ter uma ideia aí. Porque meu desenho também, a imagem que eu peguei, ele não tá tão bom. Mas agora tá bom, pronto. Ó, ficou legal. Só falta eu apagar esses risquinhos brancos aqui. Pronto. Por que eu coloquei isso daqui? Para mostrar para vocês que essa parte achurada aqui que está destacada
ela é exatamente uma parte do meu círculo. Se eu completar aqui, olha só. Viu? Eu vim percorrendo o arco aqui, ó, e dei uma volta. Essa parte é que ele quer. Se essa parte é o que ele quer, é a parte que representa que pedaço da minha circunferência toda, do meu círculo todo. Né? Porque a gente está falando de área, do meu círculo. Não é um pedaço dos 4 que foi dividido. Imagina a pizza aí, ó, aquela pizza gostosa. Então é um pedaço dos 4 que eu estou dividindo o círculo. Então eu quero uma parte. Por que eu vou usar essa técnica aqui? Porque a área de um círculo, gente, conforme nós vimos aqui, ela é π vezes o raio ao quadrado. Então é possível calcular isso daqui. Basta eu pegar então a minha relação do círculo, que é área igual a π vezes o raio ao quadrado. Você vê que o meu enunciado não falou do π, então vou deixar ele indicado, tá? Não vou mexer nele. O raio, qual que é o raio? O raio é qualquer segmento que sai do centro e vai até a extremidade. Esse tamanho que eu tenho, ele mede 10. Tá? Então, vou substituir lá, ó, 10 ao quadrado. Só que eu vou pegar isso daqui, essa formulazinha do jeito que tá, é a forma para calcular a área do círculo todinho, de todo o círculo. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai dividir o resultado por 4. Porque eu só quero 1/4, uma parte de 4. Então, vou dividir por 4. Com isso, a gente conclui aí a área achurada que ele pediu. Acabou o exercício. Então, vai ficar, então, π vezes 10 ao quadrado é 100. Aí, vem dividido por 4. Tá? Deixa eu chegar esse trem aqui para cima, que eu fiz embaixo demais aqui. Espera aí. A vantagem está no computador, que você consegue manipular as coisas, né? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer essas coisas aqui assim, ó, que a área vai ser igual 100 dividido por 4, dá, né? Não dá 25? Então, fica 25π. 25π o quê? Como a unidade do raio está em centímetro, então, centímetros ao quadrado. Então, 25π centímetros ao quadrado. Então, essa é a área achurada procurada. Você viu que eu não tenho uma fórmula pronta, mas eu usei uma fórmula que eu já tenho, faltou enxergar ela no problema. Na sala nós fizemos uma interessante, que tinha um triângulo, né? Tinha vários arcos assim, a gente até riu um pouco da figura, né? Então, mesmo esquema, você viu que não tinha uma fórmula pronta. A gente pegou o que tinha, dentre essas aqui, né? Quadrado, losango, trapézio, triângulo que a gente usou quando a gente fez em sala. E agora eu estou fazendo uma aqui com vocês que usamos a do círculo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Pessoal, é isso daí. Então, essas áreas é necessária. Esse conceito de perímetro, o resto aí é você interpretar o problema. Ver o que está sendo pedido, é ter essa atenção. Eu me coloco à disposição. Estou lá no grupo de vocês. Vou disponibilizar lá a prova essa semana. A turma pediu para mim colocar na quinta, tá? Apesar de eu ter marcado na sexta, mas eu vou disponibilizar já na quinta. É um Forms. Presta atenção nas regras do Forms, tá? No final, olha só, no final eu peço para você tirar uma foto. A última questão do Forms lá, que é obrigatória. Eu peço para você tirar uma foto do caderno que você fez as questões da prova. Porque não é só marcar, você tem que mostrar para mim por que você está marcando aquela. Tá? São perguntas curtas, rápidas, mas você tem que tirar uma foto e enviar. E você só tem uma chance, tá? Para enviar, ok? Então, só prestar atenção. Qualquer dúvida, só me chamar. Tô lá no grupo. Valeu demais da conta. E eu encerro esse momento com a minha vinheta. Valeu, pessoal!